Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como calcular o teste de capa de flies no R. Esse vídeo faz parte de uma minissérie de vídeos aqui do canal sobre como calcular medidas de confiabilidade no R. Até esse momento que eu estou publicando esse vídeo, eu já liberei o vídeo do teste de capa de Cohen no R. E nesse primeiro vídeo, no vídeo do capa de Cohen, eu fiz uma discussão aprofundada, mais teórica. Então eu não vou me repetir, não vou fazer de novo essa discussão aqui, mas vou deixar o link para o vídeo do capa de Cohen aqui na descrição. Então, a ideia é que esses testes, o teste capa de Cohen, o teste capa de Flies, o teste capa ponderado, todos esses testes, eles medem a confiabilidade. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque às vezes eles são ditos como testes que calculam a concordância. Isso não é bem verdade, tem uma diferença considerável entre a definição de concordância e a definição de confiabilidade. Toda essa discussão teórica com as respectivas referências estão no vídeo anterior. Então, hoje a gente vai falar sobre esse teste de confiabilidade, que é o teste capa de Flies. A gente pode usar o teste capa, o de Cohen ou o de Flies, para avaliar o quanto dois avaliadores estão concordando nas suas avaliações, né? Então, eu estou aqui usando a palavra concordando para isso fazer mais sentido, né? Mas a gente está verificando a confiabilidade entre eles. Então, a gente vai verificar isso. A diferença entre o capa de Cohen e o capa de Flies é que o capa de Cohen permite a comparação de apenas duas observações. Então, ou eu vou comparar dois observadores independentes, ou eu vou comparar duas avaliações do mesmo observador, que seria aí uma confiabilidade intra-observador. Porém, se eu tiver um cenário com mais de dois avaliadores, ou o mesmo avaliador, mas que aferiu ali mais de duas vezes, eu não consigo usar o capa de Cohen. O capa de Flies é um teste capa que amplia o capa de Cohen e permite incluir mais de dois observadores ou mais de duas medidas de um mesmo observador. Então, hoje a gente vai ver como fazer o teste capa de Flies no R. Além disso, vou te mostrar como calcular a concordância entre os observadores, que o R torna muito fácil em comparação ao SPSS. E a gente vai também, como sempre, treinar como interpretar e reportar esses resultados. Para isso, a gente vai usar um banco de dados que eu chamei aí de banco capaflies.csv. Esse banco de dados, como sempre, está disponível para download na descrição do vídeo, junto com o script de R que a gente vai usar. E esse é um banco que, inclusive, é o banco de dados original que o Flies usou para criar o teste, tá? É um banco que contém laudos de transtornos psiquiátricos dados por 30 pacientes, dados a 30 pacientes por 6 psiquiatras diferentes. Então, 6 psiquiatras diferentes avaliaram os mesmos 30 pacientes e deram laudos diagnósticos. Então, inclusive, alguns laudos nem fazem tanto sentido em 2021, mas isso aqui é um banco antigo, né? Então, eles deram como possíveis laudos depressão, transtorno de personalidade, esquizofrenia, neurose ou outros. E aí a gente quer verificar a confiabilidade entre os observadores, a gente pode chamar aí de interobservadores ou entre observadores. Então, essa confiabilidade, o que eu quero ver é se esses diferentes psiquiatras estão chegando ao mesmo diagnóstico, ok? Então, como aqui eu tenho mais de dois avaliadores, eu não consigo mais usar o capa de Cohen, eu vou ter que usar o capa de Flies ou Flies, ok? Outra coisa que eu vou chamar a atenção é que vejam que os possíveis diagnósticos, depressão, transtorno de personalidade, esquizofrenia, neurose ou outros, compõem uma variável categórica nominal, eu não tenho uma ordem entre essas categorias. É por isso que eu consigo usar o capa de Flies.
Se eu tivesse uma ordem entre as categorias, aí o capa de fly já não seria o mais recomendado, a gente teria que partir para um capa ponderado. Então, vamos para o R. Então, aqui no R, como sempre, o nosso primeiro passo vai ser carregar os pacotes que nós vamos utilizar, né? Vou pedir para você rodar essa primeira função aqui que está dizendo que caso o pacote Pacman não esteja instalado no seu computador, que ele seja instalado e então que ele seja carregado, ok? A gente vai usar uma função do pacote Pacman chamada p_load para carregar os outros, tá? Então, quais são os pacotes que a gente vai usar aqui para fazer o capa de flies? A gente vai usar os pacotes IRR, Dplyr e DeskTools. Então, eu vou chamar essa função que vem do pacote Pacman. Então, digitei aqui o nome do pacote, aí vou colocar dois pontos, e vou chamar a função payload. A função payload, ela faz o seguinte, ela carrega os pacotes caso eles já estejam instalados, e caso eles ainda não estejam instalados, ela primeiro instala o pacote e então carrega, que é exatamente o que a gente quer. Então, vou puxar aqui o pacote IRR, o Dplyr e o DeskTools, ok? Então, a gente vai rodar essa linha. No meu caso, como ele já estava até carregados, instalados, foi rapidinho, ok? Como sempre, fica o aviso, se você caiu aqui nesse vídeo por acaso e você não tem familiaridade com o R, vou pedir para você assistir a playlist de estatística aplicada no R desde o início, porque os primeiros vídeos explicam o ambiente, como instalar pacote, então é importante para você se familiarizar, ok? Então, nesse ponto aqui, eu estou assumindo que você tem uma familiaridade razoável com o R. O segundo passo é a gente carregar o nosso banco de dados, lembrando que é importante selecionar o nosso diretório de trabalho. O meu já está selecionado, então eu já escolhi aqui a pasta na qual o banco de dados está. E aí eu vou ler o meu banco de dados, tá? O nosso banco de dados, eu vou atribuir a ele o nome dados e eu vou usar para lê-lo a função read.csv2. Por que CSV2? Porque a função readCSV2 assume que eu estou usando um CSV no formato português, que usa vírgula como separador de decimal e ponto vírgula como separador de coluna, o que é exatamente o meu caso, ok? E aí eu vou pedir aqui para que seja aberto o banco que eu chamei de dados flies, inclusive até eu tinha colocado outro nome ali, né? Mas eu chamei aqui de dados flies. E agora, eu gosto também, isso aqui é importante para a leitura, para poupar um passo aí, colocar aqui que eu quero que ele leia tudo que está como texto, eu quero que ele leia como um fator. Então, eu vou colocar aqui esse strings as factors true, ou T só, mas pode escrever o true inteiro. Então, isso vai fazer com que todos os textos sejam lidos como fator. Vou rodar essa linha. E aí, veja que a gente tem aqui agora um banco de dados. Se eu quiser visualizá-lo, vou usar a função view com letra maiúscula. Então, veja que eu tenho aqui, olha, uma coluna de identificação do paciente. Então, tenho 30 pacientes. E eu tenho aqui 6 observadores. Observador 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? O que eu vou fazer com você? Já vou adiantar. A gente vai verificar a confiabilidade entre os 3 primeiros observadores, tá? Isso é por algumas razões. Primeiro, porque, claro, quando a gente inclui muita gente, a concordância e a confiabilidade diminuem. Então, eu quero que a gente veja aqui uma confiabilidade razoável, tá? Claro que no seu experimento, se você tiver 6 observadores, você vai checar a confiabilidade entre os 6, não vai excluir 3 só porque é mais conveniente, né? Ok. E a segunda coisa é que daí eu te mostro como selecionar colunas, tá? Então, a gente vai pedir para fazer o teste usando só o observador 1, observador 2 e observador 3. Então, eu vou te explicar como que a gente faz essa seleção,
ok? Outra coisa importantíssima, né, a gente dá uma olhada se os dados foram lidos corretamente. Então, a gente roda aqui a função glimpse dados. Veja que ele identificou o ID do paciente como um número inteiro, e tudo bem, a gente nem vai usar o ID do paciente, mas ele identificou todas as outras classificações como fatores. Então, ótimo, perfeito, era exatamente o que eu queria, tá? Veja aqui que ele até tá com um número, né? Então, foi classificado aqui, ó, 1, depressão, 2, transtorno de personalidade, 3, esquizofrenia, mas esse número não vai ser relevante, ele entendeu aí que é um fator e que não tem ordem entre essas categorias. Aí a gente pode partir para o cálculo do CAPA. Então, vocês vão ver que é muito rápido. Eu sou muito fã de usar o R para esse tipo de coisa, muito mais simples que o SPSS. Então, a gente vai usar uma função que chama KMFlies, que vem do pacote IRR, tá? Então, para dizer que vem do pacote IRR, eu primeiro vou escrever o nome dele. Aí você pode me perguntar, Fernanda, tem necessidade de escrever o nome do pacote? E a resposta é que não. Se você não quiser escrever o nome do pacote, não tem problema. Mas eu tenho nos últimos códigos colocado dessa forma com o nome do pacote antes, porque isso faz parte de boas práticas do código, tá? Isso aumenta a reprodutibilidade, porque, por exemplo, imagina que você tem aí instalado um outro pacote que tem uma função com esse mesmo nome. O R não vai ter uma dificuldade de identificar quando você pedir por essa função, de qual pacote ele vai buscar essa função. Ele vai acabar buscando a função no último pacote carregado, mas às vezes isso dá problema, tá? Então, por isso que eu tenho começado a me policiar e fazer isso. Eu tenho uma certa preguiça, mas vamos lá. Então, a função que a gente vai usar aqui do pacote RR é a função capa mflies, ok? Então, e aí o que eu vou incluir aqui é simplesmente quais dados eu vou querer calcular a confiabilidade, e aí eu vou também pedir um output detalhado, tá? Para especificar, então veja que aqui, olha, eu quero calcular a confiabilidade entre o observador 1, o 2 e o 3, ok? Então eu vou dizer para o R que eu quero usar as colunas 2, 3 e 4, ok? Então aqui coluna 2, até ele aparece aqui, ó, column 2, para facilitar a vida, né? Até a coluna 4. Então é isso que eu estou dizendo. Eu vou usar o banco de dados, mas vou usar as colunas de 2 até 4, ok? Se você rodasse isso, já ia calcular o capa, mas é legal a gente pedir aqui um detail equal true. Então, pedir um output detalhado, porque aí ele vai me dar a confiabilidade para cada categoria. Então, vou rodar isso daqui para a gente interpretar. Bom, então eu tenho aqui 30 sujeitos, 3 avaliadores, né? 3 raters, um capa de 0,53, né? 534, um valor de Z de 9,89 com um valor de P de 0, então aqui um P menor que 0,001. Então esse primeiro capa que eu tô vendo aqui é um capa geral. Então pensando no todo dos diagnósticos, o quanto os avaliadores estão concordando. Então, qual é a confiabilidade entre eles para essas primeiras avaliações, né? Para essas avaliações dos 30 sujeitos num geral, ok? Como que eu interpreto esse capa? Esse capa aqui tem sugestões de classificação, né? Então, existe mais de uma sugestão na literatura. Você precisa definir a priori qual você vai usar. Então, antes, né, de rodar o dado, para não correr o risco de você escolher a classificação mais conveniente para você. Mas como que essa classificação é feita? Uma das classificações é essa, né, que capas abaixo de 0 é uma concordância pobre, de 0 a 0,2 fraca, de 0,21 a 0,40 fair, que é fraca também.
de 0,41 a 0,60 moderada, 0,61 a 0,80 substancial e de 0,81 a 1 perfeita. Então, por essa classificação, a gente teria aqui um capa de flies moderado, né? Lembrando que nosso é de 0,53. Tem uma outra classificação um pouco mais recente, que é a da McHugh, de 2012. Então, veja que aqui, ó, o nosso cairia no 0,40 a 0,59, que corresponderia a uma concordância fraca. Ela já considera moderada apenas acima de 0,60, ok? Então, depende muito de qual é a classificação que você vai usar. Eu confesso que eu gosto um pouco dessa classificação. Eu acho ela um pouco mais rígida, mas isso é bom, porque, por exemplo, ela diz aqui que de valores de 0 a 0,2, a concordância é não existente, né? E acho que é isso mesmo. Complicado a gente achar que 0,01 é uma concordância mínima, né? Enfim, então vou considerar aqui que a gente tem uma confiabilidade fraca. Vamos voltar para o R. Bom, então a gente já sabe aqui, interpretando esse valor, que eu tenho uma confiabilidade ali fraca de acordo com a classificação da McHugh. E você vai colocar ali na metodologia do teu trabalho, na parte de análise estatística, como essa classificação foi feita e qual a referência, tá? Logo abaixo, a gente tem aqui um teste de hipóteses, certo? Esse teste de hipóteses, ele tem que ser analisado em conjunto com o valor do kappa. Então, aqui a gente tem um teste de hipóteses cujo valor de Z é 9,89 e isso resulta no valor de P de 0. Aqui está 0 porque ele não tem muitas casas decimais nesse output, né? Mas a gente vai saber ali que é menor que 0,001, ok? Qual é a interpretação desse valor de P? Esse teste de hipóteses que está sendo feito aqui, ele tem como hipótese nula que o kappa é igual a zero e hipótese alternativa que o kappa é diferente de zero. Como o nosso P aqui foi menor que 0,05, eu vou rejeitar a hipótese nula e vou considerar, portanto, que meu kappa é estatisticamente diferente de zero. Sabendo que ele é estatisticamente diferente de zero, aí sim eu consigo interpretar o kappa e pensar na magnitude dele, ok? Vamos imaginar um cenário diferente. Se eu tivesse aqui esse mesmo valor de kappa, porém eu tivesse aqui um valor de P maior que 0,05. Nesse caso, eu não poderia rejeitar a hipótese nula, certo? Eu teria que considerar que esse valor aqui não é estatisticamente diferente de zero. Então, não tem como eu falar que esse kappa aqui é um kappa fraco ou moderado, porque, afinal de contas, ele pode ser zero, tá? Então, no nosso caso, ele foi estatisticamente diferente de zero e eu posso classificá-lo como fraco. Aí, mais para baixo, e isso surge quando a gente pede esse output aí, que é o detailed, ele surge aqui os capas calculados para cada categoria. Então, eu consigo ver categorias nas quais a confiabilidade foi maior ou menor. Então, veja que a menor confiabilidade foi vista aqui para neurose e a maior confiabilidade foi vista aqui para outro. Então, um diagnóstico que não se encaixou nas outras 4 categorias, ok? Então, isso é interessante também, é importante a gente olhar esse output detalhado. E veja que aqui também, ó, eu tenho um teste Z, né? Então, todos eles têm valores de P menores que 0,05 e, portanto, todos eles aqui correspondem a capas que são estatisticamente diferentes de zero, ok? Como interpretar isso aqui? Até acho legal a gente dar uma olhada no banco para entender. Então, veja que o capa foi de 1, uma confiabilidade total para o diagnóstico outro. Então, veja que aqui a gente considerou apenas os observadores 1, 2 e 3, né? E repare que, de fato, quando um deles classifica aqui como outro, os outros dois concordam. Então, eles têm aqui uma concordância de 100% para essa categoria outro
e eles têm, portanto, aí uma confiabilidade de 1, tá? Então, ó, outro, outro, outro. Então, eles concordam em todas as situações, em todas as vezes que o diagnóstico foi outro. Já o diagnóstico de neurose foi o com menor confiabilidade. Isso também faz sentido, olhando aqui que quase nunca os 3 atribuem neurose. Isso só aconteceu para o primeiro paciente. Mas olha, esse outro paciente aqui foi neurose, aqui depressão. Aí esse outro aqui, ó, neurose, neurose, depressão. Neurose, depressão, transtorno de personalidade, ou seja, né, ninguém concordou com ninguém aí. Aí então, repare que só teve um paciente em que eles concordaram, todos os 3, com o diagnóstico de neurose. Por isso, neurose foi o com menor confiabilidade, ok? Tudo bem? Essa função IRR, ela traz também uma opção de calcular aqui um kappa exato, tá? Que é um cálculo ajustado, uma sugestão de 1980. Então, você tem essa opção. Inclusive, acho que eu já comentei isso aqui, é legal a gente às vezes olhar o help, a ajuda do R, né? Então, se eu quiser aqui olhar o help para essa função, eu digito a função com uma interrogação na frente e rodo isso. Aqui nessa janela vai aparecer aqui a documentação da função. E aqui ele vai me dar essas informações, olha. Então, ele fala aqui, ó, que eu preciso colocar os ratings, né, as avaliações, e que eu posso colocar o detail falso ou verdadeiro. A gente colocou verdadeiro para calcular o kappa para cada categoria. E o exato aqui, ó, o padrão é falso, mas eu posso colocar verdadeiro, ele vai calcular um kappa diferente. Olha, o kappa exato é um kappa aqui corrigido, que vem desse artigo aqui do Conger, não sei, de 1980. E se eu deixar o exato falso, ele vai calcular o kappa de Flies mesmo, que foi o descrito pelo Flies em 71. Inclusive, olha, no final ele sempre dá as referências, é um negócio muito completo, né? Eu sou muito fã do R, né? Eu sempre transpareço. Então, veja que eu tenho aqui os artigos. Então, você quer usar esse kappa exato, tem aqui o artigo no Psychological Bulletin, que ele foi publicado para a gente se basear, aqui é o do Flies, ok? Muito bom. Eu gosto muito dessa função, mas eu acho que ela tem uma limitação que é relevante, que ela não calcula o intervalo de confiança, tá? Então, é importante a gente ter uma função que calcule, facilita a nossa vida, né? E aí, essa função que calcula o intervalo de confiança 95% para o kappa é uma função que vem de outro pacote, que é o pacote Desk Tools, ok? Precisa obrigatoriamente do intervalo de confiança 95%? Não, tá? Ele é uma informação complementar ao P. Se eu tenho um P menor que 0,05, então o intervalo de confiança 95% não vai incluir o kappa igual a zero. Mas, dependendo da área que você publica, o padrão não é mostrar o P, e sim mostrar o intervalo de confiança, tá? Então, eu acho legal que você saiba como calcular. Para isso, a gente vai usar, então, uma função do Desk Tools, que chama kappa m, ok? Esse kappa m, ele calcula qualquer kappa, então a gente vai dizer no meio da função que a gente quer ali o Flies, tá? Ele pode calcular o Conger, que é aquele que corresponde ao exato aqui da função anterior, tá? E tem uma outra opção ainda que é o light. Então, de novo, vou colocar aqui que eu quero considerar os dados, mas quero considerar apenas as colunas de 2 a 4, que correspondem aos 3 primeiros observadores. Vou colocar aqui que meu método vai ser o Flies. E vou colocar aqui que eu quero um intervalo de confiança de 0,95. Rodando esse código, a gente vai chegar aqui num kappa idêntico. Olha, veja, o kappa é idêntico ao que a gente já tinha calculado, mas agora eu tenho aqui o lower e upper confidence interval, tá? Então, a gente tem o intervalo de confiança inferior e superior,
Então, é um capa que vai de 0,428 a 0,640. Esse é o nosso intervalo de confiança. Ok? Uma outra informação que eu considero importante é calcular a concordância. Então, eu já fiz essa discussão com você no vídeo anterior, o vídeo do Cohen, que concordância e confiabilidade são coisas diferentes e o CAPA está calculando a confiabilidade, né? Ele é uma medida de confiabilidade. A gente pode, então, calcular a concordância usando uma outra função do R, que é essa função agree, ok? Como que ela é? Então, ela vem do pacote RR, e aí a função agree é uma função que eu preciso colocar ali quais são os dados que eu quero saber a concordância. Então, nesse caso aqui, das colunas de 2 a 4, ok? E veja que eu tenho aqui uma concordância, uma porcentagem de concordância entre esses três observadores de apenas 46,7%. Então, eu já sei que eles não estão concordando muito, né, nesse diagnóstico. Ok, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Então, como que a gente reporta esses resultados? Então, nós vamos dizer aqui que o teste de capa, né, o índice de capa indicou uma confiabilidade baixa entre os observadores. Então, veja que eu estou aqui usando a classificação da McHugh para fazer esse comentário. Aí, entre parênteses, eu preciso colocar todas as informações relevantes. Vou colocar aqui o valor do capa, que é o 0,534. Vou colocar também o intervalo de confiança para o capa. Então, aqui no caso, que ele vai de 0,428 até 0,640. E eu vou colocar também o teste, vou colocar aqui o valor de Z, 9,89, e indicar que meu valor de P foi menor que 0,001, ok? Fora isso, posso dizer também, então lembrando, né, vou ter que dizer que isso foi entre aqueles três observadores, e fora isso, posso dizer também que a concordância entre esses três observadores foi de 46,7%. Então, uma concordância aí baixa, né? Esse baixo estou tirando da minha cabeça, não estou usando nenhuma classificação. Ok? Então é isso, eu espero que você tenha conseguido acompanhar, que tenha feito sentido para você. E, como sempre, fica o pedido, se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui, por favor, curta os vídeos, comente, se inscreva no canal, tudo isso é importante para valorizar o meu trabalho aqui no YouTube e o YouTube mostrar os vídeos para mais pessoas. Eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser me seguir por lá, fica a dica. Até a próxima!